Bom dia, estamos aqui hoje para apresentar para vocês o nosso primeiro programa do Mais Saúde e o Menor da Idade. Todas as terças-feiras, o nosso encontro será marcado às 10 horas da manhã, com reprise às 19 horas, e caso você não tenha disponibilidade nesse horário, não tem problema. Ficará disponível no nosso portal da tvglobal4.com. O programa de hoje está imperdível. Não perca e acompanhe. Bom dia! No programa de hoje contaremos com a presença do Dr. Alex Josberto, ele que é radialista, é fonoaudiólogo e atua também na parte de saúde do trabalhador. O tema abordado hoje será a saúde vocal, porque a nossa voz ela é muito importante no nosso dia a dia, não somente para quem trabalha diretamente com a voz, mas indiretamente também, porque através dela nós expressamos as nossas vontades, os nossos sentimentos. E não deixem de nos acompanhar no final do programa, as dicas que nós traremos para vocês. Acompanhem. Bom dia, estamos aqui hoje com o Dr. Alex Josberto, que é fonoaudiólogo, radialista e trabalha também com a parte de saúde do trabalhador. Bom dia, Alex. Bom dia, Rebeca. Hoje vamos trabalhar com o tema de saúde vocal. As pessoas no dia a dia, né, Alex, não têm o costume de cuidar da voz, não têm a noção da importância da voz no dia a dia. Então, assim, qual a importância da voz realmente, desse cuidado com a voz? Nos diga aí alguma coisa. A voz é uma das principais vias de comunicação do ser humano, além de ser um instrumento de trabalho para cerca de 70% das ocupações e dos postos de trabalho. Então é importantíssimo, né, se cuidar da voz, ter um olhar mais carinhoso sobre a importância desse importante instrumento de comunicação, socialização e de trabalho. O que são distúrbios vocais e como eles se relacionam com o trabalho? Os distúrbios vocais, eles são alterações, doenças, acometimentos que interferem diretamente na produção da voz ou na eficiência da produção da voz. Então, a gente pode citar a rouquidão como principal sintoma dos distúrbios vocais. E a partir daí cabe uma reflexão. O que é que leva a esse adoecimento? Então, hoje o trabalho tem uma interferência direta sobre as doenças vocais, por conta de situações do ambiente de trabalho, da jornada de trabalho e do posto de trabalho que causam diretamente rouquidão e outros problemas. Mas também comportamentos externos, algumas atitudes fora do ambiente de trabalho também podem causar problemas de voz. Certo. Então, assim, dentro do trabalho, como também fora do trabalho, pode haver um desgaste da voz, não é isso? Isso. E quais são esses fatores que contribuem para o aparecimento dessas alterações? No ambiente de trabalho, numa situação em que a voz é um principal instrumento de trabalho, a pessoa vai precisar falar, precisar conversar, entrar em contato com clientes, né, falar ao telefone. E quando essa jornada é excessiva, é realizada sem pausas, sem um condicionamento prévio, um aquecimento da voz, uma preparação vocal, a pessoa tem uma forte possibilidade de adoecer. É um trabalho que não dá tempo, ou não é permitido que a pessoa se hidrate para beber água com frequência, ou quando tiver vontade de ir ao banheiro, não vá na hora que tiver vontade, tem que prender porque tem que dar conta daquelas metas, né? Então as metas excessivas, o esforço na hora de falar, as condições acústicas do ambiente, tudo isso pode fazer com que a pessoa venha a apresentar cansaço ao falar, rouquidão e possa desenvolver um distúrbio vocal, a princípio funcional, pelo desgaste, pelo uso excessivo da voz, mas também pode aparecer alterações orgânicas, como nódulos e outras estruturas que afetam o mecanismo vocal. Certo. Quais são os sinais que indicam que tem algo errado com a saúde vocal? Eu acabei de citar alguns, né? A rouquidão é o principal deles, né? Uma rouquidão que vem e passa pode não ser nada, pode estar relacionado a um estado gripal, a um resfriado ou a um excesso isolado de uso da voz, mas que com um repouso vocal, né, com um tempo de descanso,
a pessoa vai recuperar quando passar aquele momento da gripe ou do próprio resfriado. O problema é quando essa rouquidão vem e persiste ou ocorre repetidas vezes, né? A pessoa, mesmo tendo descanso noturno, mesmo tendo final de semana, ele vai ficar rouco com uma frequência exagerada, ou então essa rouquidão persiste por mais tempo. Então, nesses casos, ideal é procurar logo ajuda especializada, porque você pode estar desenvolvendo um distúrbio de voz e o trabalho pode ter uma influência muito grande nessa situação. O envelhecimento, ele altera a qualidade da voz? O corpo ele envelhece. Agora a questão é assim, é envelhecer com sabedoria, envelhecer com qualidade, com dignidade. É isso que o ser humano, na sua própria evolução, deve buscar e que as pessoas, de uma forma geral, as instituições devem se preocupar com isso, né? Talvez com os dois extremos da vida, né? A criança, né? O cuidado com a criança, o desenvolvimento do ser humano, para chegar na idade, na velhice, né? No envelhecimento. A voz não é diferente, ela vai envelhecer. Como a audição também envelhece. Então, é natural que a pessoa possa ficar com um tom de voz mais grave, mas isso não quer dizer que a pessoa, quando envelhece, vai perder a voz ou vai ter uma voz que não pode mais, por exemplo, trabalhar com o uso profissional da voz. Ele se é uma pessoa que ele cuida da voz, ele tem essa preocupação já vamos dizer, de longa data, ele vai chegar na velhice sem nenhum tipo de problema, alterações mínimas que são compensadas até mesmo pela projeção vocal, pela forma que a pessoa já conhece a sua voz, né? Conhece como exercer o seu trabalho, o seu uso da voz. Então, não vai ter nenhuma dificuldade para a pessoa, quando chegar na terceira idade, desenvolver trabalho com voz, mas é preciso cuidar. Em contraste, né, ao envelhecimento, atualmente assim, as crianças elas têm apresentado muitos distúrbios vocais, elas também apresentam muitas doenças vocais. Qual a relação disso com a criança? A questão dos gritos? Essa pergunta, Rebeca, ela é muito boa, muito oportuna, porque na nossa prática e também na literatura de um modo geral, a gente percebe que vem aumentando os casos de rouquidão, de distúrbios de voz em crianças, né? Isso a gente pode associar à situação do mundo hoje, assim, está tudo muito mais agitado, né? O grito sobrepõe-se à força da palavra, do diálogo. Então a gente percebe a criança hoje gritando mais, falando mais, e isso, nesse sentido, é até bom, porque é sinal que a criança está se posicionando, se colocando, né, dizendo o que quer, mas por outro lado também deve-se conter os excessos, sem bloquear, obviamente, a criança, né, mas orientar que ele deve ter um cuidado também com esses excessos, porque ele pode vir a adoecer ainda criança, e se persistir esse padrão, Rebeca, ele vem se tornar um adolescente, um adulto também com problemas de voz, né? Então, assim, é preciso prevenir logo cedo na criança, tratar se já aparece algum problema. Muito comum crianças já com rouquidão, com fenda nas pregas vocais, que é a prega que não fecha da forma adequada, até mesmo nódulos, né, que eram muito comuns antigamente em pessoas mais velhas, já com 10, 15 anos de exercício profissional. Hoje nós temos crianças apresentando nódulos vocais. Então, cada vez mais cedo procurar orientação profissional, né, para que as crianças possam não desenvolver problemas vocais e também ter essa consciência, né, de que a voz é um instrumento precioso e precisa ser cuidado para que ele possa continuar assim, crescer como sujeito que se afirma, mas ao mesmo tempo ter esse cuidado, né, com essa via importante de comunicação que é a voz. Certo. A questão da alimentação, da hidratação, ela tem relação também com a saúde vocal? É total, assim, eu gosto de dizer, porque as pessoas sempre perguntam assim, qual o remédio para a voz, né? Até uma confusão entre o entendimento do qual o trabalho do fonoaudiólogo, com o otorrinolaringologista. O otorrino é um médico, né, que ele vai cuidar através de intervenções
com medicamento, com cirurgia. O fonoaudiólogo ele trabalha a questão da função, então, da preparação do mecanismo vocal, das ações preventivas. Então, tem que estar nas palestras, né, nos momentos de consultoria, sempre pergunta qual é o remédio para a voz, né? E eu gosto de aproveitar esse momento e dizer o silêncio e água. São os principais remédios para a voz. Agora, não o silêncio eterno, o silêncio que não fala, né? Mas a necessidade de calar, de se autoconhecer, né? De trabalhar a respiração, isso é fundamental para se ter uma boa voz. E a hidratação, né? Beber água, há uma ideia de que seja 2 litros, isso virou até mito, então não tem que beber 2 litros de água por dia, mas não é bem assim, é de acordo com o peso corporal, né? E também com o tipo de trabalho que a pessoa desenvolve, se sua mais, né? Se tem um esforço físico maior, ele vai precisar beber mais água, né? A relação normalmente é de 0,35 mililitros de água por quilo de peso. Então, uma pessoa de 100 quilos, ela deve ingerir de água pelo menos 3,5 litros de água. E também não pode ser assim de uma grande quantidade de uma vez só. O ideal é que você tenha sempre a sua garrafinha no seu posto de trabalho, beba água de vez em quando, de modo que ao final do dia você tenha ingerido essa quantidade de água que é necessária ao seu corpo. Em dias mais quentes, bebe mais água, mas não esquecer também nos dias frios, nem nos ambientes com ar-condicionado. A pessoa está no ar-condicionado, ambiente climatizado, pensa que não há perda de líquido. Há sim, e há ressecamento das estruturas vocais. Então é importante que de vez em quando a pessoa lembre de beber água e mantenha sempre hidratado, porque fazendo isso você está prevenindo sim possíveis acometimentos, doenças, né, situações que vão fazer que você perca a sua voz. Certo. Tem um clichêzinho que fala o seguinte, quando você está com a garganta inflamada, não toma água gelada. Ou realmente a água gelada faz mal para quem trabalha com a voz. Isso é verdade ou é um clichê? Eu diria que as duas coisas. Algumas pessoas elas vão ser mais suscetíveis a essa questão do gelado, mas isso não é que haja uma relação direta com a voz, é da própria pessoa. Ela é uma pessoa que tem situações, vamos dizer, problemas alérgicos ou situações que não se dá com o gelado. Então, a pessoa que pega muita sinusite, muita rinite, e nesses casos não se dão com o gelado. Isso não serve para todo mundo, não é uma situação que bebeu gelado, adoeceu. Algumas pessoas não vão ter uma relação interessante com o excesso de coisas geladas ou de ambientes. Mas, por outro lado, não há uma relação direta com a voz, o gelado. Não é o fato de tomar gelado que você vai desenvolver uma rouquidão, um problema vocal. Isso a gente está falando do ponto de vista da função. O que a gente sabe é que o gelado, em contraste com o quente, e a gente pode fazer uma relação muito direta. Tomei um cafezinho, depois tomei uma aguinha gelada. O quente do café com o gelado da água não é uma boa combinação. Esse choque térmico, esse contraste de temperatura, ele é um agressor sim das pregas vocais, do trato vocal, e deve ser evitado. Então foi falado aqui que a questão dos distúrbios vocais, com o envelhecimento, mais tarde elas acabam aparecendo, né? Então vamos trabalhar como prevenir, retardar e tratar esses distúrbios vocais. Sem dúvida. A prevenção e a promoção da saúde deve estar à frente de qualquer intervenção, de qualquer projeto de intervenção. Se você pensa e tem uma voz que não deve ter prazo de validade, né? Voz não tem prazo de validade para durar do nascimento a passagem, né? Quando nós vamos fazer, todos nós vamos fazer essa passagem. Então, enquanto houver vida, deve haver voz, né? E para isso é preciso cuidar e principalmente prevenir, né? Como é que nós podemos prevenir? As situações comportamentais e situações ligadas ao trabalho, né? A questão das relações humanas, né? Então, evitar o grito, né? Gritar realmente em situações bem especiais. Tem situações em que a vida está em jogo, você tem que gritar,
né? Mas evitar, né? Evitar o grito, evitar alguns hábitos como tossir sem necessidade, né? Tem gente que acha que para limpar a garganta tem que tossir ou pigarrear, né? O bichinho do ran-ran, né? Então, evitar esses comportamentos como tossir sem a necessidade, aquela tosse seca improdutiva, o pigarro, evitar ficar muito tempo sem ingerir líquidos, né, sem beber água. É importante também um cuidado com a alimentação. Tudo que é bom para o corpo, Rebeca, é bom para a voz. Isso é uma relação que a gente deve fazer sempre. Isso é bom para a minha saúde? É a primeira pergunta. Pronto, se é bom para a minha saúde, é bom para a voz. Então, uma alimentação equilibrada, evitar comer demais antes de fazer uso profissional da voz. Então, dar preferência a refeições leves, variadas, utilizando verduras, legumes e frutas, principalmente aquelas que têm uma chamada propriedade adstringente, que é uma propriedade de limpeza. E aí a maçã uma fruta que talvez seja simbólica nessa categoria de alimentos adstringentes, né? Ela tem essa função, esse poder de limpeza. Agora, assim, eu estou rouco e vou comer maçã e vou ficar bom. Não, a relação não é essa, né? Mas ingerir a maçã faz uma boa limpeza do trato vocal, não só a maçã, mas uma série de outros alimentos vegetais verdes escuros, né? Outras frutas como a pera também tem essa propriedade. Mas acima de tudo é equilíbrio, né? Buscar um equilíbrio, principalmente quando eu faço uso profissional da voz, né? Não combina uma alimentação pesada, por exemplo, antes de uma entrevista. E aí a gente está falando nem só do trabalho em si, mas eu vou procurar um emprego, vou fazer uma entrevista, é importante que eu me alimente de forma adequada para a minha voz fluir de uma maneira boa e eu possa me comunicar como entrevistador e conquistar aquela vaga de emprego. Então é importante para todo mundo, para quem já está no mercado, para quem quer entrar no mercado, né? Para as crianças, para os aposentados, né? Todo mundo manter a saúde vocal, até porque, Rebeca, um problema na voz pode indicar um problema de saúde muito, muito grave, né? E a gente cita aí o câncer de laringe, que o Brasil é o segundo país com maior ocorrência de câncer de laringe. E o primeiro sintoma de um câncer de laringe normalmente é a rouquidão. Certo. Assim, para profissionais que trabalham diretamente com a voz, como professores, cantores, apresentadores, a questão da vestimenta, da postura, tem alguma relação? Relação total, certo? Você deve evitar no figurino, no vestuário que você utilizar, roupas que apertem a região cervical, a região do pescoço e da barriga também, porque a voz ela depende muito da respiração. Então, se eu uso uma roupa apertada demais, que comprime a região abdominal, eu vou ter dificuldade para respirar o tipo de respiração mais importante para uma boa produção vocal, que é a respiração costal diafragmática abdominal, uma respiração mais inferior. Se minha respiração for mais superior, eu me canso com mais facilidade. Então a fala vai sair a voz e a fala vai sair entrecortada, vai falhar a emissão, né? Eu vou ter dificuldades de controlar a respiração com a própria fala, vou parecer cansado para o meu interlocutor, para as pessoas que estão me escutando, não vou conseguir, no caso dos cantores, né, aqueles tons, né, que eu preciso conseguir, a extensão vocal que eu preciso conseguir, né, que as pessoas já conhecem do artista, e de repente se ele não tiver com essa preparação, quem está escutando vai perceber. Certo. Então, assim, voltando para a parte da prevenção. O Dr. Alex, ele atua também na parte da saúde do trabalhador. Como é que é feito, desenvolvido este trabalho? Isso é importante. Assim, a gente participa de uma consultoria que é a Viver Bem. Essa consultoria ela atua diretamente nos postos de trabalho. Nós vamos para o ambiente das empresas e isso eu acho fundamental, porque uma coisa assim, a informação chegar através de materiais ou que a pessoa escuta na televisão ou no rádio, isso é importante, a informação tem que circular, mas outra coisa é você perceber no seu próprio ambiente, né, que há um fator que pode desencadear uma doença e essa intervenção de uma consultoria ou de um profissional
que atua diretamente nos ambientes de trabalho, vai ser fundamental. A pessoa vai perceber que tem uma série de riscos, que ele convive diariamente com uma série de riscos e muitas vezes, apesar de ter a informação, ele acha que não vai acontecer com ele. Né? Isso sem falar que a presença da consultoria, já que é o próprio gestor, é o próprio proprietário da empresa, dono da empresa que convoca essa consultoria, porque ele quer mudança. Né? Ninguém vai chamar uma consultoria se não quiser que as coisas mudem na empresa, se não quiser evitar que seus trabalhadores adoeçam. Então, há sempre uma possibilidade real de intervenções que vão realmente favorecer a saúde daqueles trabalhadores. Então, é uma adesão da gestão da empresa e uma adesão dos trabalhadores. Se o trabalhador não quiser aderir, não tem gestor que vai conseguir fazer essa imposição. E da mesma coisa ao contrário, o trabalhador, se ele quer fazer, mas há empecilhos e resistências da própria empresa, ele também vai ter dificuldade e ele vai adoecer, né? Vai muitas vezes até perder o posto de trabalho, ou mesmo ir para o auxílio-doença na Seguridade Social. Então são situações que todo mundo perde, né? Perde o trabalhador, perde a empresa. Então é ideal a gente contribuir, trabalhar para que os ambientes de trabalho sejam rígidos, que favoreçam a saúde das pessoas, e aí sim vai ter uma repercussão também no rendimento da empresa, no rendimento desse trabalhador. A Viver Bem Consultoria, ela só trabalha em relação a cuidados com a voz, ou ela disponibiliza outros tipos de profissionais para outros tipos de prevenções e cuidados com a saúde? Temos outros profissionais. O trabalho é integrado, né? Porque assim, uma prevenção da saúde da voz em um ambiente de trabalho, ele depende também da ergonomia desse ambiente de trabalho, ele depende das questões ligadas às posturas, né? E aí a gente tem os fisioterapeutas, os educadores físicos, né, que desenvolvem trabalho de ginástica laboral, de orientações na postura do trabalhador, no mobiliário daquele posto de trabalho, orientações ligadas aos aspectos emocionais do trabalho. Então há toda uma equipe, né, que vê o ambiente de trabalho de uma forma integral, e isso aí só vai ter saúde. Não existe saúde fragmentada, né? Ou a saúde ou se preocupa com a integralidade do cuidado, a gente vai ter uma saúde de fato real, né, que as pessoas se sintam bem, que tenham qualidade de vida. Certo. Como é que o telespectador tem acesso a contactar a Viver Bem Consultoria? É importante isso. Nós temos um programa de rádio, onde nós sempre falamos sobre esses temas no nosso programa, discutimos, debatemos, interagimos com os ouvintes, algumas dicas também são dadas nesse programa, e também a programação diária dos profissionais da Viver Bem, né? Esse programa se chama Viver Bem, ele segue o postulado do bem viver, que é algo que está sendo resgatado hoje em dia, que as primeiras nações do nosso continente, eles já viviam o cuidado com a vida de uma forma mais plena, cuidado com a criança, cuidado com o idoso, preocupação com a saúde, respeito às diferenças. Então isso é um postulado que vem sendo resgatado, e a Viver Bem, ela trabalha nessa perspectiva do bem viver. Então o programa de rádio, ele tem esse recorte importante, né, do bem viver. Então, essa é fácil de escutar o programa, a frequência 105,9, ele pega na cidade de Juazeiro, mas nós temos também um aplicativo no Play Store, Juazeiro FM, e você vai vai poder escutar o programa de qualquer lugar, basta acessar a internet. Então o site é www.juazeirofm.com.br, ou então no Play Store você baixa diretamente o aplicativo, aos domingos de 1 às 2 da tarde, né? E lá você vai ter acesso aos contatos da Viver Bem, todas as informações, né? É 1 hora de programa, né, direcionado para a qualidade de vida e para a saúde do trabalhador. Doutor Alex, eu gostaria de agradecer a sua participação, e de fato assim, foi muito importante, muito gratificante também trocar essas ideias aqui, e tenho certeza que o telespectador também gostou bastante. Obrigada e volte sempre. Eu que agradeço, Rebeca, telespectadores. Estamos sempre à disposição, né, para conversar sobre qualidade de vida e sobre o bem viver. Obrigada. Bom dia, o Dicas de Saúde de hoje é relacionado à saúde vocal, ao cuidado com a nossa voz.
Sabemos que devemos ingerir pelo menos 2 litros de líquido por dia. Esses líquidos não precisam ser necessariamente somente a água, se dar também através de sucos, de chás. Isso tudo tem que estar incluído no nosso cotidiano. Também quero pedir a vocês para passarem a consumir mais frutas e verduras, principalmente a maçã. A maçã é uma fruta antioxidante, ajuda a limpar a garganta e preservar as cordas vocais. Chamar a atenção para evitar o consumo de pastilhas para gargantas, pois elas mascaram muito os sintomas e alguns sinaizinhos que quando temos algum problema, alguma irritação na garganta, aparecem. Ela adormece um pouco a nossa garganta, consequentemente, abusamos mais ainda, gritamos um pouco mais, então vamos evitar o consumo dessas pastilhas. Evitar também o fumo. O cigarro, ele aumenta a quantidade de secreção no nosso pulmão. Fica aquele pigarrozinho na nossa garganta, consequentemente, vamos ter que estar tentando limpar esse pigarro que vai irritar bastante as cordas vocais. Também evitar o consumo frequente de bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas também costumam irritar bastante a nossa laringe e cordas vocais. Esse foi as nossas dicas de hoje. Quero lembrar a vocês que toda semana traremos dicas novas relacionadas a assuntos importantes para a nossa qualidade de vida. Obrigada! Estamos chegando ao fim do nosso primeiro programa de hoje, Mais Saúde e o Melhor da Idade. Quero agradecer a atenção de todos vocês, agradecer também a participação do Dr. Alex Josberto, que nos trouxe dicas e orientações importantes para a nossa saúde. Lembrando a todos que próxima terça-feira nosso encontro está marcado às 10 horas da manhã, com reprise às 19 horas. Não esqueça de nos curtir nas redes sociais e de se inscrever no nosso canal do YouTube, TV Global 4.com. Obrigada!